Direito e Literatura está de volta, a democracia representativa é o tema do programa de hoje. Aqui no estúdio, os nossos convidados nos ajudam a entender mais sobre o assunto por meio de referências literárias. Se na Grécia os cidadãos dirigiam-se à Ágora para discutir as questões atinentes à polis, isso se tornou inviável com o aumento da população. Então, hoje nós precisamos que alguém nos represente, não se pode mais falar diretamente. E esse é o tema que está por trás tanto do conto do mercador de votos, o magnata dos votos, que é a mesma coisa, a questão do candidato e de outros contos do Lima Barreto que o nosso Nelson trouxe. E o Leonel, eu vou começar com o Leonel, na questão tão bem detectada pelo Pierre Rosanvallon sobre a democracia, a representação dos invisíveis e o modo, né, Leonel, de como isso, numa sociedade complexa, capitalista, que não previu, não conseguiu prever as diversas hipóteses de representação, é isso, né? Sim. Depois eu volto à questão, existe uma sociedade voltada à singularidade hoje. De alguma maneira, todos gostariam de ser representados e mostrar seu espaço de identidade. Como fazer isso aproveitando os novos meios de comunicação disponíveis? Então, se criam sites que convidam as pessoas a escrever sobre a sua vida. Um exemplo que ele dá, que aconteceu nos Estados Unidos, olha, em 1935, durante o governo Roosevelt, foi criado um programa chamado Federal Writers Project, que convidava americanos de distintas partes do país, 5.000 americanos aceitaram, a escrever livros sobre o seu dia a dia, sobre a sua vida, sobre a sua vizinhança, sobre como eram as pessoas que viviam próximos deles. Quer dizer, uma construção do cotidiano dos Estados Unidos. E isso teve um sucesso muito grande, porque a partir daí se estimulou nos Estados Unidos a profissão de escritor. Quer dizer, muita gente começou a escrever nos Estados Unidos. E o objetivo não eram grandes romances, grandes histórias, mas contar como era a sua vida. Isso ajudou a construir um relato, uma narrativa de como era visto por si mesmo os Estados Unidos. Poxa, aqui. Então, esse projeto, o Rosanvallon cita como inspiração para a facilidade que nós temos hoje via a internet, de criar sites que abram espaço para as pessoas escreverem. Mas escreverem sobre elas, sobre como elas se veem. Perfeito. Porque, finalmente, é isso que as pessoas querem numa democracia. Perfeito. Serem vistas. E há esse espaço. Claro. Porque a importância da literatura é essa. Na literatura, eu posso mostrar para os outros quem eu sou e, nessa abertura com o outro, posso ter um retorno que permite uma reflexão maior, que se chama singularidade. Daí. Claro. Não é mais indivíduo. É alguém singular. É alguém singular. Perfeito, Leonel. Olha, essa questão passa exatamente pela questão que eu anunciava dos democracia dos antigos e dos modernos, né? Quer dizer, uma coisa, até se discute hoje, nós pegarmos um texto que a gente gostava muito aqui no programa, usávamos muito nos anos 90, que é do Guillermo O'Donnell, que falava da diferença entre democracia delegativa e a democracia representativa. Quer dizer, quando você elege alguém e delega para ele todos os poderes, esse sujeito vira um populista ou um ditador, quase. E a democracia, digamos, de nível mais lockeano, de Locke, ela tem mais accountability, representação, enfim, mais singularidade, poderíamos dizer. Mas eu queria que vocês casassem os textos, né, de certo modo, o do Nelson e o da Henriette, casam o mercador, o magnata do voto com o candidato, enfim, ou os outros textos que você tem, Nelson. Sim, só uma observação para dialogar com o Leonel também. Sim. Ele mostrou essa importância da singularidade, né, a importância da preocupação com as várias identidades. E se nós formos pegar a experiência do século XX, né, ou algumas experiências de negação dessa diferença dentro do ambiente democrático, nós tivemos as atrocidades do totalitarismo, né? A negação total da representatividade do parlamento. E o próprio Carl Schmitt, que é um autor bastante citado e polêmico, que criticava bastante a democracia representativa, que ele chamava de um parlamentarismo liberal, ele propôs, né, uma busca por uma
homogeneização da sociedade, a vontade mesmo do povo seria a vontade de um só, e essa vontade de um só redundou no que redundou, né? Nas experiências que nós tivemos. Então, só para retornar, inclusive, a sua fala, se a democracia representativa é problemática, né, o oposto dela que nós tivemos no século XX se mostrou muito pior do que esse desafio que nós temos. Né? Não há coisa ainda melhor ou menos ruim do que a democracia representativa. Sim. E aqui, para tentar fazer uma conexão com o texto do João Baldo Ribeiro, né, que a professora Henriette trouxe, esses contos do Lima Barreto, ao lado do candidato da fraude eleitoral, há também o interesse público. Rapidamente, assim, só para fazer uma deixa aí para a professora, a fraude eleitoral é a história de 3 candidatos que fazem parte de uma comissão que foi elaborada para discutir a fraude nas eleições e tentar acabar com ela. E daí cada um apresenta a sua proposta, um para o outro, e nesse momento o Lima Barreto não descreve qual é a proposta. E parece que eles estão de acordo, inclusive causa até uma certa inveja no secretário, que se chama Raid, o secretário, porque ele gostaria de estar participando ali daquela reunião dos próceres da República, que estariam decidindo mesmo o futuro da nação. Só que depois, terminada a reunião, cada um vai para o seu ambiente privado, sai daquela esfera pública e vai para o seu ambiente privado. Um se encontra num lugar, num bar, com um correligionário e, muito aborrecido, diz que o colega dele, o senador, queria acabar com a vida dele, porque a proposta dele era acabar com o voto cumulativo. Isso seria um absurdo para ele. E esse que ele criticou estava em casa, conversando com a esposa, dizendo que a proposta do colega também poderia acabar com a sua vida, porque estabelecia um limite de um candidato por distrito, e ele não teria condições de se reeleger. E o terceiro, também indignado com a proposta apresentada, ele disse que a proposta de acabar com as atas falsificadas inviabilizaria a eleição lá no curral eleitoral dele. O resultado final desse conto é que o projeto continua em discussão até hoje e não foi apresentada a proposta para acabar com a corrupção. Henriette. Uma das frases, eu vou usar isso que ele terminou, esse pedaço que ele terminou de contar. Uma das frases do nosso narrador aqui no Magnata do Voto, ele diz assim: as coisas funcionam assim em política. Aqueles que têm privilégios e eles fazem parte da elite. Não dá para querer ser uma gentinha qualquer e entrar para a política. Né? Quer dizer, as coisas são assim, elas funcionam assim. Isso é política. E há uma série de trechos nesse texto que nós vamos ver esse narrador produzindo um discurso que nós conseguimos perfeitamente reconhecer como um discurso do senso comum, daquele senso comum mais rasteiro, né? De, sim, esse estado de subserviência, né? Sim, as coisas funcionam desse modo, as coisas são assim desde sempre e parece que elas estão revestidas de uma naturalidade, onde a corrupção virou algo natural, onde a compra de votos virou algo natural. Essa transação dos votos, ela não é vista como ilegal, como antiética. É mais ou menos assim, o céu sempre esteve lá, a política sempre foi assim. Né? As coisas sempre funcionaram deste modo. Tem um trecho em que o narrador vai dizer que houve uma inundação, né, na região e que o governo federal tinha mandado uma grande verba para que fossem reconstruídas as casas de todo mundo. Mas a verba não bastou para todos. Então, foi usado só na dos políticos e dos políticos mais ricos. Pronto. E aí ele vai dizer assim, mas isso era justo, porque, afinal, eles iam passar mais vexame de ter a casa destruída do que os pobres que já estavam acostumados com isso, a viver na lama. Por isso que quando a gente vê uma reportagem assim, 200 cisternas empilhadas em alguns lugares e faltando água. Uma coisa incrível, assim, uma coisa que está na vista, hein, Leonel? Dentro daquilo que se chama, né? Porque todos os mecanismos, né? Você que trabalha tão bem essa questão dos sistemas e de seu funcionamento ou do seu não funcionamento, quanto mais com tantos mecanismos que nós temos de apuração de fraudes, e até voto eletrônico nós temos, o Brasil é o único país do mundo que tem, como é que mesmo assim as eleições continuam tão eivadas, assim, na tua opinião, dentro desse processo da democracia dos modernos?
O sistema político, de alguma maneira, ele dá respostas por meio da profissionalização. Quer dizer, cada vez mais nós teremos políticos mais voltados a interesses que são determinados por certos fins bem objetivos. E nessa procura de construção desse tipo de sistema, há um afastamento do sistema da sociedade. Quer dizer, o sistema vai se fechando em si mesmo. Por isso que os intelectuais também não vão para a política. Não, porque de alguma maneira o político ele está preocupado com a sua atuação política. Existe essa perversão, vamos chamar assim, do sistema político quando ele tem alguns benefícios pessoais. Isso acontece em muitas situações no Brasil. Mas o questionamento que eu estou levantando mais profundo é que, de alguma maneira, o sistema político ele não é a sociedade. Na concepção mais tradicional, isso resume muito a uma certa configuração do tipo de Estado que houve no Brasil. Então, há grupos que conseguiram ser representados, há certos tipos de trabalhadores, de sindicatos, que chegaram ao poder, enquanto que há novos tipos de trabalho que não estão lá. Então, essa incorporação, vamos dizer assim, ao poder, ela acontece historicamente, fazendo que quem está fora do sistema político são aqueles grupos novos, são os grupos emergentes que não conseguem ter suas aspirações representadas. Você acha que tem uma, desculpe, você acha que tem uma herança, digamos, quando o Faoro denuncia a questão dos estamentos, e isso ainda tem a ver com a nossa sociedade patrimonialista? A sociedade, até respondendo algumas questões anteriores, claro, a sociedade é construída historicamente por uma narrativa comum e tem alguns que se beneficiam desse tipo de visão, né? Nada que significa alguma coisa se não for construído dessa maneira. Então, se eu preciso de certas perspectivas elitistas para pensar a sociedade, é porque isso beneficia a elite. Mas quem sabe, se eu tivesse uma visão diferente do mundo, isso não poderia ser de outra maneira. Então, o que está descolado é a política da sociedade. É por isso que acontecem esses movimentos sociais inesperados e vão acontecer muitas outras situações, porque o sistema político pode até funcionar, o Brasil não funciona também, mas ele não vai representar nunca a sociedade, porque ele, de alguma maneira, ele é especializado. Você só dá uma expressão do O'Donnell, o Estado termina sendo um Estado burocrático autoritário. Por quê? Porque ele é obrigado a definir um certo perfil. E nós queremos abrir mais. A democracia representativa não pode ser um limite a uma abertura maior. Brilhante. Acho que vocês foram brilhantes. Esse bloco consegue fazer uma passagem por esse ponto. Vamos continuar nessa toada. O Direito e Literatura vai agora para um intervalinho pequeno, mas na volta a nossa discussão na democracia representativa continua e vamos tentar discutir a crise de representação, continuar nessa discussão e as múltiplas formas do exercício da cidadania. Quer dizer, há outro modo também de representação. Nós já voltamos, não saia daí.